queria falar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história, porque que eu acabei vindo para essa área de tecnologia. Formei em 94 e em 95 fui convidado a dar aula de Direito Virtual, que naquela época era uma coisa completamente absurda de se pensar, né? Vamos tratar das relações, né, na internet, numa época de internet de escada ainda, onde a maior novidade que a gente tinha eram as construções dos portais, né, dos sites. Então, nessa época, comecei a dar aula de Direito Virtual e os questionamentos eram o seguinte: o cara que comete algum tipo de infração na internet, ele comete um crime ou precisa de uma lei específica para que ele possa ser punido, então? Então, os questionamentos eram os mais básicos possíveis. E aí, acabei me interessando muito com essa parte de tecnologia e do direito junto, dando aula de Direito Virtual, e era interessante, porque na época o pessoal me perguntava: você dá aula de quê? O Direito Virtual. E a pessoa falava: mas o que é isso? Todo mundo estava acostumado ali com Direito Civil, Direito Penal, e o Direito Virtual era uma coisa bem virtual ainda. E aí, a partir daí, comecei a me interessar muito por essa parte de tecnologia e estudar um pouco mais. Fui convidado a participar em 96 do primeiro experimento do processo eletrônico. A gente, então, era um processo ainda bem arcaico de processo eletrônico, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Eram 60 processos que eles nada mais, nada menos faziam do que digitalizar o processo e colocar numa página que essas peças ficavam à disposição de quem quisesse ir lá e procurar. Então, você tinha que procurar página por página, era um negócio completamente arcaico. Em 99, eu fui fazer uma palestra no STJ sobre crimes virtuais e processo eletrônico. Você imagina falando no STJ para 400 pessoas, eu, um menino de 26 anos, sobre processo eletrônico. E no final, o ministro fez uma pergunta até interessante, o seguinte: mas e se eu perder meus processos todos? Naquela época, a gente não sabia nem como é que funcionaria a questão de segurança da informação, ou a segurança dos próprios processos, quando a gente está falando de um volume, naquela época, de mais de 20 milhões de processos. E a minha resposta foi uma resposta bem prática. Olha, eu não sei como é que vai ser a segurança do processo, mas eu posso te garantir que hoje o dinheiro do senhor não fica empilhadinho no banco, né? Ele tem toda uma tecnologia que garante que você saiba com toda certeza qual é o valor efetivo que você tem ali depositado no banco. E aí fiz essa comparação, né, do processo eletrônico para o dinheiro que estava lá do ministro dentro no banco. E acho que ao longo desses 20 anos que eu vim falando de processo eletrônico, hoje o processo eletrônico se tornou uma realidade. Os meninos que estão formando agora praticamente nem conhecem mais o processo em papel. A grande dificuldade que os ministros daquela época tinham, que a gente, advogado formado daquela época, tinha de manusear um processo eletrônico, hoje os novos advogados já não conhecem mais essa dificuldade. Eles já se formam dentro do processo eletrônico. Então, ou seja, essa é uma evolução. O processo eletrônico foi uma evolução que gastou 20 anos para chegar onde a gente está. E eu acho que ela ainda não está num ponto máximo, ou seja, precisa de evoluir muito. Unificar todos os tribunais, cada tribunal tem uma forma de acesso ao processo eletrônico, etc. Mas a gente está num processo muito interessante dessa unificação do processo eletrônico. Bem, começando a falar um pouquinho aqui a respeito dessa crise do Poder Judiciário, gosto muito de falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei dos Juizados Especiais, ele trouxe uma grande oportunidade para as pessoas terem um acesso ao judiciário. Antigamente, vizinho não brigava com vizinho porque era muito complicado. Hoje, a gente tem qualquer tipo de demanda, é levado para o judiciário, e seja pequena ou de grande complexidade, o judiciário acaba resolvendo essas questões. E isso, diferente da época da lei dos juizados especiais, causou um grande transtorno dentro do judiciário. Hoje a gente tem quase 100 milhões de ações. E como é que a gente vai resolver essa questão? Acho que está comigo aqui, né? Trouxe aqui uns números divulgados pelo CNJ.
Olha a relação de consumo, né, o direito do consumidor mais o direito civil correspondem a quase 50% do volume de ações que a gente tem hoje no Brasil. Então, é um volume muito grande. As empresas, as grandes empresas, que são empresas multinacionais que têm atuação no mundo inteiro, com toda certeza, 100% das empresas que atuam no Brasil têm mais processos no Brasil do que no resto do mundo junto. Então, como é que a gente vai resolver isso? Será que o resto do mundo está todo errado e a gente está certo, abrindo essa possibilidade? Ou a gente precisa realmente de repensar nessa máquina que a gente tem do judiciário, ou essa prática de recorrer sempre ao judiciário em qualquer tipo de caso, seja o judiciário ou seja os PROCONs, né? E aí a culpa não é, claro, não é só do governo, não é só do judiciário. No Brasil, a gente tem um advogado para cada 209 habitantes. O que esses advogados vão fazer? Todos têm que buscar algum tipo de trabalho. A gente tem mais faculdade de direito no Brasil do que no resto do mundo junto. Então, ou seja, são quase 1 milhão de advogados. Olha, fazendo um comparativo ali, né, a China tem um advogado para cada 5.092 pessoas, o Brasil tem um advogado para cada 209 pessoas. Isso faz com que a própria advocacia seja onde a gente quiser, a gente acha um advogado, e esse advogado vai acabar trabalhando só no êxito. E uma das atuações preferenciais, principalmente dos advogados que não têm uma formação diferenciada, pela própria facilidade, é ajuizar as ações de consumidores. É mais fácil captar aquele cliente, o processo é mais rápido, ele tem ali o êxito dele no final daquela demanda. Então, isso também faz com que a gente aumente muito o volume de processos que a gente tem hoje. E isso, mais uma vez, uma consequência, faz com que o judiciário brasileiro seja o judiciário mais caro do mundo, percentualmente em relação ao PIB. Ou seja, ao passo que nos Estados Unidos, por exemplo, se gasta lá 0,1% ou 14% do PIB com o judiciário, aqui a gente gasta 1,30% do PIB com o judiciário como um todo, em todas as áreas. Só para se entender, no ano retrasado, o Brasil gastou quase 80 bilhões de reais com o judiciário. Então, acho que está na hora da gente repensar o que custa o judiciário para o país. E aí, mais uma vez dizendo, isso não é culpa do judiciário propriamente dito, porque no final das contas ele tem que atender a demanda da população. Então, muitas vezes a gente escuta falando, o judiciário tem um custo muito elevado. Mas o custo também é em função da demanda. Mas o que interessa, então, é que a gente precisa de repensar toda essa questão do judiciário brasileiro, né? Seja do judiciário, da advocacia, como é que as empresas tratam essas relações de consumo, que são quase 50% das demandas do Brasil, para que a gente consiga, então, ter alguma coisa mais moderna. E aí, quando a gente vai falar de modernidade ou do problema do judiciário, eu sempre falo que a gente precisa de enxergar. Qual é a solução? Existe uma solução para esse volume de ações? Não existe? De onde é que vem esse grande problema? Se a gente pegar a relação de consumo, que, como eu já falei, é quase 50% das demandas, a tendência é essa relação de consumo virar, aumentar significativamente essa parte digital, né, o e-commerce. Hoje, pegando aqui o próximo gráfico, olha o crescimento do número de e-consumers. Quando a gente pega o volume de vendas realizados pela internet, o aumento é gritante. Hoje, os meninos que estão começando a consumir, né, os adolescentes que estão começando a consumir, para ele fazer uma aquisição via internet é muito mais simples do que uma pessoa de 40 anos.
fazer uma aquisição via internet. A comparação que eu brinco é que, na época da minha avó, quando ela ia no supermercado, ela jamais compraria uma lata de leite condensado amassada, porque diz que a lata de leite condensado amassada tem algum tipo de bactéria, etc. Ela não compraria nunca. A gente já comprava ali a lata amassada. Agora, ela nunca iria fazer uma compra via internet. Hoje, os meninos de 18, 15 anos, minha filha com 12 anos já faz tudo pela internet. Mal ela pede o endereço para poder entregar e quando eu vou viajar para fora, pai, onde é que você vai ficar? Para quê, minha filha? Não, quero fazer umas comprinhas. Então, ou seja, já resolve a vida sozinho, já compra por ali, e assim é que funciona. Quantos amigos meus que moram fora que compram terno pela internet? Eu nunca comprei e acho que nem tenho coragem de comprar. Mas quem mora lá fora já está acostumado a comprar o terno pela internet. Então, esse crescimento vai fazer com que a gente tenha, a gente passe a ter que repensar também nessa figura da justiça tradicional. E o advogado, ele é normalmente uma figura muito tradicionalista. A gente gosta das coisas mais formais, mais complicadas. Então a gente precisa de repensar um pouco como é que o mundo está mudando. E é exatamente isso aí. Eu, há um tempo atrás, recebi essa figura aí pelo WhatsApp, nesses grupos que a gente tem, que não são poucos. E aí você passa a perguntar, Uber, a maior empresa de transporte do mundo e não é dona de nenhum carro. O Facebook, maior veículo de mídia do mundo e não cria conteúdo. O Alibaba, a maior empresa de vendas do mundo e não tem estoque. E o Airbnb, maior serviço de hospedagem do mundo e não é dono de nenhuma cama. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente fala, realmente o mundo está mudando. E quando eu recebi isso, no mesmo dia eu mandei para o meu escritório. E vocês, advogados, o que vocês estão fazendo para mudar o dia a dia de vocês? E ficou todo mundo pensando, mas tem jeito de mudar? Claro que tem. A gente precisa de mudar. A forma de enxergar os conflitos, a forma de enxergar o trabalho, seja qual for o trabalho, medicina, olha a quantidade de cirurgia que está sendo feita por videoconferência. Então a medicina tem evoluído muito. Será que o direito não vai evoluir? A gente vai continuar naquela mesma situação de recebe o processo, faz a defesa, vai para a audiência, no caso do consumidor, perde e paga? Precisa de se mudar isso. Precisa de ter um novo entendimento de como é que a gente vai resolver aquele problema de consumo do cliente, do nosso cliente, da nossa empresa, ali no caso o cliente, de uma maneira mais barata, mais rápida e mais eficaz. Eu acho que isso que é o grande segredo que a gente precisa de estar sempre pensando. E aí então começaram a surgir os sites de reclamação, que inicialmente eram uma grande defesa para o consumidor. E o que eu falo que os sites de reclamação hoje, eles passaram a ser negócio e não mais simplesmente um portal de reclamação. Então hoje existem sites de reclamação que é o seguinte: a empresa, se pagar R$100 mil por ano, ela passa a ter o direito de ter 10 dias para resolver o problema com o consumidor. Aí ela não entra naquele ranking, aquela reclamação, durante os 10 dias, ela não entra no ranking. Se ela resolve, quer dizer, ela não teve aquela reclamação no ranking. Quando, então, ela não teve aquela reclamação no ranking, aquele ranking dele não é mais um ranking. Porque ele tem dois tipos de ranking: o que me paga e o que não me paga. E aí, quando o site de reclamação passa a ser um negócio, ele passa, para mim, a não ter mais a confiabilidade que o consumidor precisa de ter, mas que a empresa precisa de enfrentar. Então, antigamente, a empresa tinha que cuidar só do PROCON, das ações no PROCON e dos juizados e da justiça comum. Depois ela passou a ter que cuidar das mídias sociais, dos sites de reclamação, dos processos nos PROCONs e dos processos na justiça.
Agora a gente tem, né, o consumidor.gov, PROCON, juizados especiais, justiça comum, sites de relacionamento e sites de reclamação. Então, ou seja, o leque a cada ano vem aumentando. Não que isso seja ruim para a relação de consumo, mas precisa ser repensada também pelas empresas, como é que as empresas vão tratar essas novas formas de reclamação. Né, o próprio caso do Uber. O táxi era fenomenal, o táxi era justo o preço que o táxi cobrava, o serviço era de excelência. Não era, porque se fosse, não tinha aberto espaço para o Uber. O espaço só é aberto quando o serviço não é de boa qualidade. É o que a gente tem com os cartórios no Brasil. Você chega no cartório, te coloca lá numa fila gigantesca, você fica ali horas e horas, né, e o cara fala o seguinte: se você quiser ser atendido, é aqui mesmo que você tem que ser atendido. Aqui a exclusividade é minha, e quem resolve aqui como é que eu vou te atender, se eu vou te atender mal ou bem, sou eu. Né, isso também vai acabar mudando. Nós vamos ter uma outra forma de regulação, ou de um registro diferente, porque o mundo está evoluindo para isso. Todo mundo quer um bom serviço. Então, essa observação com relação aos sites de reclamação, muito para que as empresas e até mesmo os PROCONs, né, tenham um cuidado especial ao enxergar esses rankings que são divulgados por essas empresas, por esses sites de reclamação. E aí, qual é a solução, então? O que eu costumo falar, tem 5 anos que eu imaginei a empresa de acordo. Hoje, vou falar um pouquinho para frente, a gente não tem só o totem, a gente já está falando, né, de acordo de inteligência artificial, vou falar um pouquinho lá na frente. Mas, por que eu acho que a gente vai ter uma mudança? Mesmo antes da lei de mediação, a gente tem nessa relação de consumo 4 partes. A gente tem a empresa, que não dá conta de pagar, mais as condenações. A gente tem os escritórios, que não dão conta de fazer pelo volume. A gente tem o judiciário, que não consegue julgar pelo volume absurdo de ações. E a gente tem o consumidor, que, querendo ou não, é a parte mais fraca dessa relação dos 4 que eu estou colocando. Então, o consumidor, não diria que ele seria o único beneficiado, mas como sendo a parte mais fraca, ele tem inúmeras possibilidades de reclamação. Então, é natural que essa relação que existe hoje de consumidor judiciário, consumidor PROCON, tenha que modificar, para que o consumidor consiga resolver o seu problema diretamente com a empresa e que a empresa gaste menos e que o produto dela custe menos em função desse gasto que ela tem com esse consumidor. Gente, não se engane. Se uma empresa tem 400 mil reclamações, como várias empresas telefônicas têm, esse valor ele é repassado para a conta de todo mundo que usa aquela companhia. Né? Se o judiciário condena uma empresa em 10 mil reais de dano moral porque ela vendeu uma cadeira arranhada de 300 reais, ou seja lá o que for que ele demorou a entregar, né, esse valor vai ser repassado para o valor daquela cadeira. Então, ou seja, este custo, com razão ou não, e aí eu não estou entrando no mérito se o consumidor tem ou não razão, o que eu estou falando é que esse custo da relação de consumo no Brasil é tão alto, mas tão alto, que faz parte também do nosso chamado custo Brasil. É por isso que eu falo que a gente precisa de mudar essa relação. Consumidor. A gente fez uma pesquisa, vou passar para frente e vou voltar depois. E aí, o que eu acho que é a grande diferença? São poucos os escritórios de advocacia, ou são poucos os profissionais que vão lá na fonte. Por que você, empresa, tem 20 mil ações? Você sabe quais são os motivos? A gente fez uma pesquisa dentro de alguns juizados especiais para saber o seguinte: por que você está procurando o judiciário? Né, quais são os motivos que te levaram a buscar o judiciário? E aí a gente chegou nesse resultado aqui. Mau atendimento ou descaso da empresa, demora na solução do problema, pedido de ressarcimento do dano moral.
ou seja, mais ou menos 30% dos consumidores sequer buscam um acordo com a empresa, já entram no judiciário, porque além de querer ter o seu problema resolvido, ele quer também o dano moral. Outro dia encontrei uma pessoa e ele estava viajando para fora e falou assim: estou doido para o meu voo atrasar. Assim, mas eu nunca vi ninguém falar isso. Você está querendo que seu voo atrase? Mas por que você quer que seu voo atrase? Não, outro dia eu fiquei 6 horas no aeroporto de Miami, entrei com ação, ganhei R$7 mil. Eu falei assim, mas curiosidade, quanto é que você ganha? Ele falou 12. Eu falei, então você ganha R$12 mil para trabalhar 8 horas por dia durante um mês. E aí você ficou 6 horas no aeroporto, porque o tempo estava ruim, e você ganhou R$7 mil de dano moral. R$7 mil de dano moral. Então vale muito a pena entrar no judiciário. Quando você começa a fazer essa conta, e a gente fez uma pesquisa também, um cliente nosso, asiático, a gente advoga para esse cliente, e ele então fez falou assim, não é possível que a gente tenha esse volume de ação aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o presidente dessa mesma empresa na Índia estava sendo ameaçado de prisão porque ele tem 12 ações de consumidores. E ele falou o seguinte, não, mas com essa quantidade de ação eu vou ficar eternamente preso. Então ele contratou 5 escritórios para falar para ele o seguinte, isso é realmente normal? Ou a minha empresa está fora do padrão? Por que é que o Brasil tem esse volume de ação? E aí a gente acabou fazendo um estudo comparativo com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com Itália, e o que a gente percebeu é que o dano moral e o ganho do consumidor aqui no Brasil, ele é extremamente significativo quando comparado com o que ele ganha no final do mês. Então não é que nos Estados Unidos não tenha condenação. A grande maioria de condenação lá são ações coletivas, diferente daqui. E aqui, quando você compara o que ele, vamos falar, teve de indenização por uma determinada ação em função daquilo que ele recebe no final do mês, é muito compensatório que ele entre. Mas a gente mesmo assim acredita que isso vai mudar. Em Portugal, agora, eu estive em Portugal há um mês atrás, em Portugal tem agora uma lei nova que exige que a empresa coloque, como a gente tem no Código de Defesa do Consumidor, todas as lojas têm o Código de Defesa do Consumidor lá na própria loja. Lá em Portugal agora, a empresa tem que informar qual é a casa de mediação mais próxima que o consumidor pode procurar. Muito interessante, ou seja, ele teve um problema naquela loja, ele já sabe ali, no próprio balcão de atendimento, onde é que ele pode procurar uma casa de mediação para resolver aquele problema. Muitas vezes ele sai da loja, vai lá, marca uma mediação e em menos de 48 horas ele já soluciona o problema. Então, ou seja, são inovações nas legislações que fazem com que o judiciário se desafogue e que o consumidor tenha uma decisão mais imediata. O que eu brinco, é que o processo não pode ser meu processo, minha vida. Senão, daqui a pouco a gente vai ter pessoas com 50, 100 ações, ou seja, teve um qualquer dissabor, ele entra na justiça e recebe um dano moral. Não estou falando dos casos em que a empresa erra, e se errar, efetivamente tem que pagar. Mas existem aqueles erros que são erros da própria empresa e aqueles que são os aproveitadores do dano moral. Então, quando a gente fala, por exemplo, comprei uma geladeira, com uma semana, recebi a geladeira para uma festa de casamento no sábado, a geladeira chega, é instalada e não funciona. É claro que essa pessoa tem direito a um dano moral. Ela teve uma série de sabores, teve que comprar uma caixa com gelo para poder gelar a cerveja, etc. Diferente da pessoa que comprou uma cadeira arranhada que em 1 ou 2 semanas ela teve a cadeira trocada. E aí ele falou, não, mas eu fiquei 15 dias sem a minha cadeira. Olha, a situação é completamente diferente. Então a gente precisa também saber avaliar essas questões da importância do caso, para que também o judiciário não transforme o dano moral numa indústria do dano moral. Falo esse caso da Samarco agora, por exemplo. Não foram poucos os casos
A Samarco era uma empresa que tinha, no total, 88 processos, trabalhista, cíveis e tributário. Ou seja, 88 processos. Hoje a empresa tem mais de 100 mil processos em função do acidente. Ah, todo mundo foi prejudicado? A grande maioria pode ter sido, mas a gente tem várias fotos nas ruas assim, garanto a ação com no mínimo R$5.000. Mas não são poucas, não, são inúmeras as faixas de advogado com telefone propondo que a pessoa entre com a ação e ganhe mais de R$5.000. Ou seja, o cara, ele pagava R$18 de uma conta de água, R$18. Ficou lá um dia sem água, por causa da lama. As condenações, tem condenação em determinadas cidades de R$30.000. É mais do que a casa do sujeito por ele ter ficado um dia sem água. Então, ou seja, quando a gente fala dessas indenizações do judiciário, a gente precisa também, o judiciário também precisa de ter um equilíbrio, porque senão a gente acaba tendo um aumento gigantesco do número de ações em função dessas condenações. Eu falo isso não querendo mudar as decisões do judiciário. Já fiz 7 palestras com o Flávio Citro, que é o diretor do juizado, o desembargador responsável pelo juizado especial do Rio de Janeiro. A primeira palestra que eu fiz com ele, eu perguntei, iniciei minha palestra fazendo uma pergunta. Eu queria saber, como no caso do ovo e da galinha, quem nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha, eu queria saber se no Rio de Janeiro, quem nasceu primeiro, se era o dano moral ou o carioca demandante. Porque em todas as empresas nacionais, mais de 40% das ações dessa empresa estão no Rio de Janeiro. Então, ou seja, por que o carioca é tão demandante? É porque ele é demandante mesmo ou porque ele tem um grande apelo para ajuizar as suas ações? E aí, nessa primeira palestra que a gente fez junto, o Flávio quase me matou. Falou que era o direito do consumidor, que o consumidor tem o direito de ação, e não sei mais o quê, e etc, etc. E na última palestra que a gente fez antes de, acho que foi maio, né, Manu? Acho que foi maio, a gente fez uma palestra junto. Ele falou, olha, a gente já fez de tudo que era possível fazer para reduzir o número de processos no Rio. A gente já criou o Expressim, a gente já criou o pré-processual, a gente já criou o canal direto, a gente faz as mediações intermediadas pelo tribunal diretamente com as empresas e nada faz reduzir. O mercado caiu, ou seja, o número de vendas diminuiu aí nos últimos 3 anos e a gente continua tendo um aumento de 10% das ações todo ano. Então, e aí ele falou nessa palestra, a gente está repensando no dano moral. Ou seja, se o dano moral for completamente absurdo, não só em função do valor do preço do produto, mas também do valor da remuneração ou do salário daquela pessoa ao final do mês, vai fazer com que todo mundo queira ir para o judiciário receber um dano moral que seja muito significativo. Então, ou seja, é claro que todo mundo tem o direito de ação, o judiciário tem que julgar, mas a gente precisa de repensar um pouco esse caminho do dano moral. Já falei um pouquinho disso aqui. E os escritórios? Também acho que são culpados por esse volume de ações que a gente tem. Os escritórios, e aí falo venho de uma família de advogados, meu bisavô foi advogado, o meu avô foi advogado, de uma maneira muito tradicional no interior, e eu fico extremamente preocupado com essa advocacia tradicional. Ou seja, aquele advogado que usa o terninho, que vai para o escritório, que pega a sua pasta, vai lá no cliente e fala o seguinte: eu sou ótimo advogado. Você é ótimo advogado? Sou. Faço a defesa, vou para a audiência, espero a sentença, perco e pago. Ou seja, o advogado também precisa de ajudar a empresa a descobrir uma forma para reduzir aquele problema. Como é que eu vou tratar melhor o meu consumidor? De onde é que vem o problema do meu consumidor? E se o advogado consegue fazer essa interpretação com base nos números das ações que ele tem, ele consegue trazer isso para a empresa e fazer com que o jurídico da empresa leve para as outras áreas e essas outras áreas, então,
reduzam aquele tipo de problema. Se o advogado for um advogado só reativo, que vá responder àquela demanda, seja de PROCON, seja de juizado, e não um advogado que seja um advogado inovador, que traga algum tipo de solução para o cliente, ele vai continuar sendo esse advogado que daqui a pouco vai acabar. Né? Porque eu acredito que esse volume de ações que a gente tem hoje vai diminuir muito ao longo dos anos. E vai diminuir muito por quê? Porque é impossível um país ter 100 milhões de ações. Então, seja através dos totens, seja através da mediação, seja através de uma outra forma de solução de conflitos, a gente vai ter uma grande mudança nos próximos anos na advocacia. E o advogado que continuar achando que quanto mais processo ele tiver, mais ele vai ganhar a curto prazo. Os advogados precisam de mudar esse conceito de simplesmente fazer defesa e esperar o processo terminar. Eu acho que esse é o grande problema e o grande ensinamento que a gente tem hoje como advogado, é buscar uma solução diferente, como lá o Uber, como lá todos aqueles que eu coloquei naquele slide. O advogado também precisa de buscar uma solução diferente da que ele hoje realiza. Essa aqui é muito velha. Então, basicamente, o que eu acho que seria o mais moderno é fazer uma análise do mercado. Né? Será que aquela empresa está dentro da média ou não? Será que os problemas que ele tem são recorrentes dentro da área de mercado dela? Não. Fazer uma análise dos maiores problemas, onde é que estão aqueles maiores problemas, o diagnóstico e montar um plano de ação, em conjunto com a empresa, né, em conjunto com as tecnologias que estão aí disponíveis no mercado. E uma dessas tecnologias, como a própria Andréa já falou, né, é a própria mediação. Né, conseguir transformar os processos em números para poder avaliar se aquele acordo, se aquela mediação faz sentido para a empresa ou não, né, mas realmente buscar uma nova forma de solução desses problemas. Qual é a tendência que a gente enxerga hoje? Acho que a grande tendência é o judiciário continua solucionando os casos de alta complexidade, né, juntamente com a mediação. E os casos de mais baixa complexidade vão ser resolvidos através de uma outra forma. Não faz o menor sentido a gente ter um Supremo Tribunal Federal que julga 36 mil ações, né, cada ministro. Ou seja, é um negócio completamente absurdo. Ou seja, todo mundo sabe que não foram eles que julgaram, porque se ele passar 24 horas acordado, ele não consegue julgar aquela quantidade de processo que ele está fazendo os seus votos. Né? Então, a menos que a gente queira um judiciário de faz de contas, né, que a gente vai ter um mundo de assessores e etc., a gente precisa de mudar isso. O judiciário nosso tem muita gente competente, muita gente séria, muita gente boa de serviço, que precisa se preocupar com os casos de alta complexidade. Ou seja, os grandes conflitos, e não esses casos de pequena complexidade que podem ser resolvidos de uma maneira muito mais simples. Como eu já falei, né, a mediação, ou seja, a conciliação, né, aí tanto a conciliação pessoal, onde a empresa pode, sei lá, ter um canal direto com o consumidor para resolver essas questões, funciona muito bem. O call center bem instruído, não da maneira como a gente tem hoje. Em um cliente nosso, a gente fez uma pesquisa. A grande reclamação dos consumidores era: eu ligo para o call center e lá só escuto sim senhor, não posso, não senhor, não senhor, não senhor, e depois de 40 minutos eu desligo o telefone sem resolver o meu problema. Então o que a gente fez? A gente pegou 30 pessoas com formação em direito e colocamos um dos nossos clientes para a gente fazer um teste. Vamos resolver isso aqui como se aqui fosse um processo judicial. Depois da segunda ligação que a pessoa fazia para aquele call center, na terceira a gente atendia com essas 40 pessoas. Já de uma maneira extremamente humanizada, onde a gente conseguia conversar com o nosso cliente sem aquele script propriamente dito, e já pensando que aquilo ali viraria uma ação judicial,
com uma possibilidade de acordo e etc. E a gente chegou num índice de acordo de 66%. Ou seja, no call center, a solução era em torno de 18%. E com uma forma diferenciada de atendimento, a gente resolveu 66% do problema do consumidor. Ou seja, o call center também é uma boa solução, desde que ele seja feito de uma maneira diferente. Desde que ele seja feito de uma maneira humanizada e que ele atenda às expectativas do consumidor. Aqui já falamos do Totem, todo mundo já viu funcionando. O Totem tem sido cada vez mais usado. Agora, depois dessa fase de teste com Volks e Samsung, a gente já tem outros parceiros. Fechamos aí recentemente com o BMG, com Habib's, e temos mais 2 bancos e uma outra empresa de varejo já prestes a fechar. E a grande novidade, como toda empresa de tecnologia, a gente precisa ter uma novidade. A grande novidade é a possibilidade da gente fazer os acordos agora via telefone, via mobile. Então, a gente consegue atender o consumidor tanto por videoconferência, para que ele tenha dificuldade ali de digitar e etc. É um aplicativo super simples de conversar, fácil de baixar, também não pesa no telefone do consumidor. Ele então vai fazer vai ter a mesma sensação de estar no Totem, falando através de um telefone por uma videoconferência com o nosso funcionário que vai fazer o acordo. Se ele não quiser fazer o acordo por videoconferência, ele pode fazer por chat também. Nessa parte do chat, a gente está desenvolvendo já uma parte de inteligência artificial, onde o nosso atendente passa a ser o computador. Ou seja, também de uma maneira humanizada, que é uma coisa assim, impressionante, que você não consegue perceber que tem uma máquina do outro lado. Então, esse atendimento via chat feito por computador, por inteligência artificial, a gente acredita que é o grande futuro, que diminui o custo das empresas e que, ao mesmo tempo, faz com que o consumidor se sinta satisfeito e tenha uma solução efetiva num tempo bastante curto. Gente, acho que era bem isso. Queria passar um pouquinho dessa minha experiência de direito e tecnologia, dessa necessidade de nós, profissionais do direito, estarmos mais aptos e mais abertos às mudanças, abertos à tecnologia na nossa profissão, para que a gente consiga gerar um resultado, seja para a empresa onde a gente trabalha, seja para os próprios consumidores, no caso dos atendentes de Procon. Muito obrigado. Elisandra, eu tenho 2 dúvidas. Esse acordo impresso que a gente viu aí o teste, né, e veio um acordo já com as cláusulas, como é que funciona? Ele só impresso, ele já está formalizado, ele não tem assinatura? Essa é a primeira pergunta. E segundo, se ele serve em juízo. A gente teve, dos mais de 1000 casos que a gente já fez de acordo, a gente teve 4 ações de consumidores que fizeram acordo, receberam o acordo, porque depois que ele recebe, o consumidor assina aquele termo e a gente tira uma foto daquele termo. Mas toda a conversa ela fica gravada durante 1 ano. Então, a gente tem a prova da conversa, da gravação do período inteiro que o consumidor está ali. A gente teve 4 ações de consumidores que, mesmo recebendo o acordo que fizeram, resolveram entrar na justiça. A gente já teve 3 decisões, e essas 3 decisões foram contrárias, entendendo que o consumidor teve a oportunidade de fazer o acordo, fez o acordo por livre e espontânea vontade, então ele não teria ali o direito de demandar de novo sobre aquele mesmo fato. Isso para a gente é bastante interessante, porque
Se a gente não tem esse posicionamento do judiciário, você acaba fazendo um acordo que é mais ou menos um acordo que não tem fim. E, para isso, como a gente acredita tanto no nosso acordo extrajudicial, quando o consumidor ajuiza alguma ação, a gente não cobra para poder fazer a defesa para a empresa. Tá? E só acrescentando o que o Marcelo disse, o bacana do terminal de autoatendimento também, que como os acordos são gravados e filmados, o consumidor não pode sequer alegar questão de coagido, porque a gente consegue ver todas as tratativas, né, todas as conversas do conciliador com o consumidor. Isso. Na verdade, a gente pode guardar também de acordo com a política da empresa. Se você necessitar de um tempo maior, é possível também. Você falou ali de 18%. Quando mudou o call center e colocou o pessoal do direito, você aumentou o índice de resolutividade. Financeiramente, isso para a empresa resultou em economia de gastos ou não? Ou acabou ficando elas por elas? Como é que você tem esse número? Você chegou a fazer esse levantamento? A gente isso eu estou falando agora do escritório, né? No escritório a gente tem o seguinte entendimento: fazer acordo por acordo não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido para ninguém, não faz o sentido para a empresa e nem para o escritório. Então, a gente só faz o acordo quando ele fica abaixo do custo que a empresa gastaria no judiciário. Né? Porque você simplesmente fazer acordo para reduzir carteira é você deixar de trabalhar para ter uma economia para a empresa. E o que a empresa quer é uma redução de custo. Então, a gente sempre a gente sempre tem como limite um percentual do que a empresa gastaria no judiciário em uma determinada região. E por que determinada região? Porque a cada região do Brasil a gente tem um ticket médio de condenação. Então, no Sul, por exemplo, se for 10 mil, nós vamos fazer um acordo até 7.500. Se no Rio de Janeiro, se for 20 mil, a gente pode fazer um acordo até 12 mil reais. Então, a gente sempre faz o acordo com base na média de condenação daquela determinada região. Sempre abaixo, obviamente. Nesses 3 casos aí que você citou que teve uma decisão contrária para o consumidor, ele teve alguma punição? Não. Esse que é o problema. Não. Por isso que a gente tem 100 milhões de ações no Brasil. Porque esse é um grande problema. As pessoas reclamam por qualquer coisa, entendeu? Você tem uma ideia? Ganhou. A gente era advogado exclusivo da Casas Bahia. Chegou uma época que a gente tinha até 50 mil ações no escritório. E aí, um belo advogado resolveu, porque a gente mandou para a empresa, por algum equívoco interno, não pagou o acordo que foi celebrado em audiência, e então o advogado lá de Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, resolveu entrar com uma ação contra o Marcelo, pessoa física, e mais a empresa. Então eu tive que sair de Belo Horizonte, ir lá em Vassouras, participar da audiência, para chegar lá e falar o seguinte: olha, mas sou parte. Não, mas você é parte, você era advogado, você não pagou, você tinha que pagar. Eu não tinha que pagar nada. E, obviamente, o juiz julgou improcedente o processo ali no juizado. Mas olha o custo que eu tive para ir lá, fazer essa audiência de um negócio que é completamente absurdo. E eu vou falar mais. Não são poucas as ações que a gente tem com valor inferior a R$20. Então, ou seja, eu acho que essas demandas, o consumidor tem o direito ali, né? Muitas vezes a pessoa entra ali muito mais pelo sentimento do que pelo valor. Mas isso custa muito caro para o judiciário, para o país e para a empresa também. Então, ou seja, se é que o consumidor quer um pedido de desculpa ali, a gente teria que ter uma outra forma que não movimentar a máquina do judiciário ou do PROCON por uma reclamação de R$20. A gente já teve reclamação de 1,20, ou seja, o cara ligou para o 0800, 0300, qual que é a empresa? Fulano de tal. Eu liguei para ele outro dia, vocês me cobraram na conta. Então ele cobrou 3 vezes o valor que ele ligou de 0,40, porque ele não concordava em pagar aquela tarifa do 0,300. Então, ou seja, é um negócio de louco, né? Embora todo mundo tenha o seu direito de ação, mas a gente está falando de um negócio que custa muito caro, não só para o judiciário, mas também para as próprias empresas.